o nosso preletor da noite, Renato Moreira. O Renato, ele é empresário, consultor de empresa, escritor, ele é empresário contábil, escritor, diretor regional da Adonep, instrutor de seminário, ele é casado e tem 3 filhos. Eu gostaria de que todos recebessem o nosso preletor com uma salva de palmas. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Vou me dirigir aqui na frente. Boa noite. Que alegria estar aqui nessa noite, depois de passar por uma turbulência bem assustadora nessa manhã. Meu voo saiu de Floripa às 6 horas da manhã e eu vou falar para vocês que eu achei que eu não chegava aqui. Deu um vento ali que quase virou o avião. Foi assustador, mas graças a Deus estamos aqui nessa noite, né? E é um grande prazer. Eu venho lá de Florianópolis para poder compartilhar um pouquinho da minha história, né? Uma história que certamente é muito significativa para mim e eu espero que aquilo que Deus fez na minha vida possa, de alguma forma, te dar alguma instrução para a sua. Eu nasci no ano de 1986, lá na cidade de Chapecó. Quem aqui conhece Chapecó aqui, só para eu saber? Muita gente conhece, alguns não querem levantar a mão, mas conhece também, até porque Chapecó ficou muito conhecida alguns anos atrás por conta daquele desastre aéreo lá com o avião da Chapecoense. Mas eu nasci numa casa bem diferente da maioria das pessoas. O meu pai, quando engravidou a minha mãe, ele tinha 18 anos de idade. E a minha mãe, ela estava debutando, ela estava completando 15 anos de idade, quando ela descobriu que estava grávida. Mas o mais importante dessa história é que antes da minha mãe descobrir que estava grávida, uma tia minha, mais velha, descobriu que estava grávida e ela foi expulsa de casa, deixando para trás o filho, porque o meu avô, ele era extremamente rígido, ele bateu muito nela. E para vocês terem uma ideia, a gente só descobriu do paradeiro dela tem pouco mais de 1 ano atrás. Então você imagina que são mais de 40 anos que ela estava sumida no mundo, sem ninguém saber o paradeiro dela. E o meu pai, por medo que acontecesse algo parecido com a minha mãe, decidiu, até eu gosto de um termo que um amigo lá de Florianópolis ele usa, né? Ele decidiu fazer uma atrapalhada ali. Ele juntou os trapos de um lado, a minha mãe os trapos do outro, e eles foram morar juntos numa meia água que eles construíram no fundo do quintal da minha avó. E ali eles começaram a história deles, mas não foi uma história de amor. Afinal de contas, meu pai muito jovem, ele não tinha muito compromisso familiar, ele saía na sexta-feira, depois do trabalho, e muitas vezes ele ia até segunda-feira, quando a gente recepcionava ele em casa depois de longos dias aí longe de casa. Minha mãe muito jovem, imagina uma criança de 15, 16 anos, apaixonada pelo meu pai, contudo, sofrendo demais de amor com um filho recém-nascido, sem nenhum preparo para tudo aquilo, e não foi por outro mérito, mas a minha mãe acabou ela tendo um espírito de rejeição sobre a minha vida, foi muito difícil para ela. Hoje eu consigo compreender um pouco mais, mas você imagina uma criança num lar, né? Eu me lembro quando era criança, com 2 ou 3 anos, talvez essa idade, eu me lembro que eu escondia debaixo da pia do lugar onde a gente morava, e eu me lembro de ver as cenas do meu pai correndo atrás da minha mãe, e daqui um pouco a minha mãe correndo atrás do meu pai, numa agressão que às vezes virava madrugada dentro e assim por muitas e muitas vezes. Então veja que esse foi o ambiente que eu nasci, essa foi a família que Deus me colocou. Eu fui crescendo em meio a tudo aquilo, minha mãe dizia muitas palavras duras sobre a minha vida, que eu não ia dar em nada, que eu não era nada, né? Minha mãe me agredia muito. Então, com 7 anos de idade, eu fui para a escola. E, além de todo esse sentimento que eu tinha e que eu não sabia exatamente o que era, na escola eu descubro algo também que me chamou muito a atenção,
que foi saber que eu era pobre, né? E isso me causou muita vergonha, porque o lugar onde eu morava era um lugar muito pobre, era no fundo do quintal da minha avó, uma casinha bem velhinha, assim, que o meu pai construiu com restos de obra. O meu pai era pedreiro, ele pegou restos de obra de uma casa que eles demoliram para construir a nossa casa. E na escola eu ia de chinelo de dedo e vendo todos os meus coleguinhas daquele jeito, eu fiquei com muita vergonha da situação financeira que nós tínhamos. Não bastante, o meu tio, que morava numa casa muito bonita na esquina da minha casa, foi aonde eu escolhi para dizer para os meus coleguinhas que eu morava, de tanta vergonha que eu tinha de onde eu morava, eu dizia que morava na casa do meu tio. Não foi uma ou nem duas vezes que saímos da escola e passávamos, vinha com alguns colegas ali, e eu ficava ali na esquina rondando a casa até que todo mundo desaparecesse para que daí eu pudesse ir para minha casa. Só que chegava lá tarde, né, já tinha passado do horário de chegar em casa e eu levava aquela surra da minha mãe, além de toda aquela situação que para uma criança era realmente muito vergonhosa, né? Minha mãe era muito dura comigo na frente das outras pessoas e tudo aquilo foi gerando em mim um sentimento, uma identidade completamente distorcida. Passaram-se os anos, eu fui crescendo e eu precisava me sentir aceito em algum lugar. Afinal de contas, eu não sentia essa aceitação dentro da minha casa, eu comecei a buscar essa aceitação em outros ambientes. Os homens que cercavam ali a nossa região, ali os amigos do meu pai, que trabalhavam de pedreiro junto com ele, todos eles eram promíscuos, eles se gabavam das noites que eles saíram, com as mulheres que eles saíam, com as festas que eles saíam. E eu, com 11, 12 anos, eu confesso para vocês que eu queria aquela vida que eles tinham. Afinal de contas, era aquilo que eles estavam me apresentando como uma vida normal. Passou-se mais um pouco, num outro grupo social da escola, eu descubro que para me inserir naquele grupo, eu precisava usar drogas. Foi ali que eu tive o meu primeiro contato com drogas. Naquela época eu já estava trabalhando, eu trabalhava na lanchonete de um tio, onde eu ganhava cerca de R$3 por noite, para que eu pudesse, no outro dia, poder ter dinheiro e poder ter acesso a coisas que eu não tinha antes. Então foi ali que eu descobri o meu primeiro Deus, o Deus dinheiro. Afinal de contas, eu percebi o quanto é diferente uma pessoa com dinheiro, mesmo naquela idade de 10, 11, 12 anos de idade, eu sentia que quando eu tinha dinheiro, eu tinha mais amigos do que quando eu não tinha. Quando eu tinha dinheiro, eu podia comprar drogas e compartilhar com aqueles amigos que se diziam meus amigos naquele período. As coisas foram acontecendo. Com 15 anos, eu encontrei uma jovem, começamos a namorar. E ali, meus amigos, há algo muito importante. Aquele jovem que descobriu que um relacionamento entre homem e mulher era entre tapas e beijos, como dizia a música, era assim que eu comecei a construir um relacionamento com essa jovem com 15 anos. Então, nós saímos da escola, nos amando, e daqui um pouco a gente brigava e é aquela confusão toda. Imagina, duas crianças de 15 anos numa situação como essa. Com 17 anos, eu decido que eu deveria sair da casa dos meus pais porque a situação com a minha mãe estava insustentável, não tínhamos mais como viver junto. Fui morar por alguns meses com uma tia, que morava próximo da minha casa. Ali eu comecei a fazer uma faculdade de ciências contábeis, mas eu decidi que eu deveria ir embora de Chapecó. Não aguentava mais aquela cidade, eu achava que eu precisaria fugir de tudo aquilo. Foi então que eu tive a ideia de ir para Florianópolis com o objetivo de fazer um curso de piloto de avião. Era um sonho que eu tinha. Cheguei lá em Florianópolis, longe de todo mundo, não tinha ninguém para compartilhar, e você imagina, eu tinha 17, 18 anos já na época. Então, eu ligo para minha então namorada e digo, olha, venha para cá e vamos construir uma vida juntos. Eu comecei a trabalhar aqui num hotel, comecei como garçom, mas como eu tinha uma experiência em contabilidade na minha cidade, eu já fui promovido e agora eu vou trabalhar no escritório desse hotel.
e nós vamos construir a nossa vida aqui. Você imagina uma jovem, ela tinha 17 anos, falar isso para a mãe dela. Ela quase mata a mãe dela no coração, afinal de contas, a família toda sabia que nós tínhamos um relacionamento bastante conturbado, mas ainda assim, aconselhado pelos irmãos mais velhos da minha então namorada, os pais acabaram permitindo que a gente tivesse essa experiência. Ela foi morar comigo lá em Florianópolis, e foram anos muito difíceis para nós, porque realmente eu percebi que toda aquela bagagem dos meus pais estavam replicando ali nesse relacionamento. Essa jovem aguentou por aproximadamente 2 anos até que ela decidiu sair de casa. E aí agora eu estava sozinho, perdi a minha namorada, estava numa situação bem difícil financeira, e aquele Deus que eu tinha conhecido na minha juventude, que era o dinheiro, eu comecei a correr atrás desse dinheiro de todas as formas, e não foram nenhuma ou nem 2 vezes que eu cometi situações erradas nas empresas, no trabalho onde eu tinha, para desviar dinheiro dos trabalhos onde eu trabalhei, porque eu precisava ter dinheiro, eu precisava sair para as noites, precisava conquistar mulheres, porque a identidade que eu tinha sido construído na minha juventude era que quanto mais mulheres eu tivesse, mais homem eu seria. Então, do contrário, isso me trazia muita tristeza, porque eu não conseguia me firmar na identidade que eu tinha construído. Então foi muito difícil, porque eu estava o tempo todo ou correndo atrás de dinheiro, ou correndo atrás de mulher, e no meio de tudo isso, eu acabava indo para festas de tudo que é tipo, usando drogas de todas as formas que me apresentavam diante de mim, e essa era a vida que eu estava construindo, até que eu, nessa ânsia de querer fazer algo por mim, comecei de volta a faculdade, comecei de volta a fazer algumas aulas de piloto, e nada ia para frente, nada dava certo, tudo que eu fazia parecia que tinha algo que me impedia, né? Até que eu consegui um emprego num grande escritório de consultoria tributária. Eu já tinha uns 24, 25 anos naquela época, e nesse escritório, aquilo tudo que eu entendia como verdadeiro acabou se proliferando ali, porque afinal de contas, se tinha muito dinheiro, se ganhava muito dinheiro naquele lugar, e eram muitas festas, muitas mulheres, e aquilo conquistou meu coração de uma forma que eu me sentia em casa naquele lugar. Até que um dia eu recebo uma notícia de uma das jovens que eu estava saindo naquela época, onde ela disse que estava esperando um filho meu. Eu disse para ela: olha, então vamos morar juntos, venha para cá, vamos fazer aquilo que os meus pais fizeram, vamos fazer uma atrapalhada também. Ela veio morar comigo, e ali a gente começou a nossa história, mas não de amor, de pesadelo, porque era a mesma história. Eu me lembro que eu estava em casa um dia, depois que eu tinha ido para a delegacia por Maria da Penha, e na verdade quem tinha sido agredido tinha sido eu, mas aí acabou que fui para a delegacia, voltei para casa, e eu olhando a minha filha no carrinho ali, eu comecei a lembrar da minha história, da minha infância, dos meus pais, e eu decidi naquela noite que aquilo, eu não gostaria que a minha filha vivesse aquela história. Eu não gostaria que ela visse as cenas que eu via quando criança, e eu decidi sair de casa. Paralelo a isso, alguns amigos me convidaram para abrir um escritório dentro da mesma linha que eu estava trabalhando. Decidi sair da onde eu estava trabalhando, abrir esse escritório com os amigos, e o escritório não foi da maneira com que a gente tinha pensado. A gente conseguiu até alguns clientes, mas no final das contas a conta começou a chegar, não dava dinheiro suficiente para 3 pessoas. Eu daqui um pouco estava com um processo de pensão alimentícia, que eu poderia a qualquer momento ser preso. Naquela época dava cadeia para quem ficasse com pensão atrasada. Hoje parece que está mais ameno isso, mas naquela época era realmente muito sério. Então, não sabia mais para onde ir. Já tinha sido despejado de 2 casas onde eu morei, porque não tinha dinheiro para pagar aluguel. As brigas com os meus sócios começaram a se intensificar.
Afinal de contas, sociedade é que nem casamento. Se as finanças não estão indo bem, as coisas também não vão bem na sociedade. A gente começou a ter discussões ali, porque um achava que outro tinha que trabalhar mais, outro tinha que fazer diferente, e a gente entendeu que deveríamos desfazer a sociedade. Agora eu, sozinho na sociedade, os meus sócios saíram fora, eu com uma situação financeira que estava de mal a pior, já tinha perdido tudo, tinha perdido o carro, eu não tinha mais para onde ir, meus amigos. Não tinha mesmo para onde ir. E aí eu tinha uma tia já nessa altura que estava morando num bairro que ficava ao lado do centro de Florianópolis. É um bairro que é meio que uma favela ali, que logo para cima já tinha um ponto de drogas. E a minha tia estava morando ali numa casa muito simples, muito simples mesmo. E no fundo da casa dela tinha um quartinho que eles usavam como depósito. E ela disse: Renato, se você não tem para onde ir, eu libero aqui o quartinho para você e você vem morar aqui, pelo menos até você se ajeitar. Eu não tinha para onde ir mesmo. Aquela oferta dela foi como se fosse um bote salva-vida jogado no meio do oceano para mim, porque era a única coisa que eu poderia me sustentar naquele momento. Aceitei e fui morar no quartinho. E para vocês terem uma ideia, meus amigos, o quartinho tinha tanta barata que às vezes eu acordava, tinha uma barata em cima da cama, tinha um rato passando pelo corredor. O quarto do banheiro onde eles utilizavam, minha tia e o falecido marido dela, dava de cara com a cama. Então, assim, como o falecido marido dela precisava ir muitas vezes no banheiro, então era muitas vezes que eu acordava de madrugada por conta da luz que acendia no banheiro, a descarga, e ali que eu recebia minha filha de 1 ano e pouquinho, 2 anos de idade. E eu estava, você imagina, para um jovem cheio de sonhos, né, cheio de desejos de se tornar próspero, se tornar rico, e daqui um pouco estava nessa situação que jamais eu imaginei que eu estaria, porque eu era muito ambicioso, eu queria conquistar o mundo, queria fazer muitas coisas, queria prosperar, e no final das contas nada deu certo, e eu cheguei nesse ponto que não sabia mais para onde ir. E o meu pai, naquela altura, os meus pais, na verdade, eles tinham conhecido Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha feito um trabalho lindo na vida dos meus pais, mas o meu pai dizia que esse Jesus Cristo era de verdade e eu achava que era de mentira. Ele me dizia para eu ir na igreja e eu não queria saber de igreja. Igreja para mim era... crente para mim era pobre, feio e morava longe. Então você imagina como eu fugia de igreja que nem o diabo da cruz, porque na verdade eu não queria saber de igreja. Para mim, igreja aprisionava as pessoas através de um livro que foi escrito por alguém, e nesse livro, ele construiu esse livro para manipular as pessoas. Era dessa forma que eu pensava, e eu falava: meu pai, eles estão te manipulando aí, teu pastor está te manipulando, e eu não quero saber disso, porque eu vou prosperar, eu vou ser rico. E passou-se as conversas, até que um dia, meus amigos, eu estava sentado com a minha tia na mesa, né, ela bancando comida para mim ali sempre, e ela disse assim: Renato, você sabe por que você está nessa situação? E eu disse para ela: mas por que, tia? Afinal de contas, se ela perguntou, talvez ela soubesse, né? E ela disse assim: Renato, é porque Deus quer te levar para um outro nível de experiência com Ele. Eu que não acreditava em Deus, agora eu estava com raiva até do Deus que eu não acreditava, porque se eu estava nessa situação e ela está me falando que a culpa é de Deus, como assim? Então esse Deus que agora para mim existe, né, está me fazendo tanto mal, mas ainda assim eu não quis saber de Deus. Mas um dia eu estou conversando com meu pai, e o meu pai disse assim: Renato, tem uma tal de Adonete, ele mal sabia pronunciar direito. Meu pai, ele é muito simples, ele se enrola assim para falar com as palavras.
mas ele disse para mim que essa Donete tinha encontros de empresários, né? E que eu poderia conhecer outros empresários que poderiam me ajudar no meu escritório. Aí eu fui correndo para a internet, comecei a pesquisar ali, fui colocando vários tipos de nome até encontrar a Donep. E, por coincidência, eu descobri que ia ter um jantar logo naqueles dias ali, eu acho, se eu não me engano, até na mesma semana que eu encontrei a associação. Liguei para o responsável pelo jantar, que estava na internet, e ele falou, não, você pode ir e tal, o convite é tanto, papapá. Aí eu levantei o dinheiro para pagar o convite, e aí o jantar era num dos melhores hotéis lá de Florianópolis. Chego lá, um povo bonito, um povo rico. Eu, meu Deus, mas isso aqui não pode ser crente. Tem alguma coisa errada aqui, porque esses aqui não são crentes. Mas eu fui recebido tão bem naquele lugar, com tanto amor, com tanta alegria, sabe? Da maneira que vocês foram recebidos aqui hoje, você que vem aqui pela primeira vez, aquele sorriso no rosto, aquele abraço, as pessoas que sentaram comigo na mesa, querendo saber quem eu era, o que eu estava precisando, sabe? Eu me senti muito acolhido naquele lugar. Aquilo já começou a mexer, já começou a soltar o meu coração, aquele jantar delicioso. E depois que teve o jantar, aí teve a preleção de um rapaz lá, muitos aqui da Donep conhecem, o Carlos Pereira. E o Pereira começou a contar a história dele, e ele teve problema com droga, ele perdeu a família, ele perdeu, né, chegou no fundo do poço também, e aquilo começou a conectar comigo, e eu disse, caramba, mas olha só o que Deus fez na vida desse rapaz aí. Olha, ele estava quebrado, tinha perdido tudo, teve problema com droga. Poxa, mas então eu também quero que Deus faça isso na minha vida. E naquela noite, ele fez um convite, convidou quem quisesse aceitar esse Deus que tinha transformado a vida dele, que viesse à frente. Eu fui o primeiro, de verdade, que não... Eu fui até correndo para chegar primeiro lá, tinha umas 15 pessoas que também foram, mas naquela noite eu decidi que eu queria ter essa experiência, sabe? Eu queria que a minha vida fosse transformada. Afinal de contas, vamos ser bastante sinceros aqui também, né? Eu preciso abrir o coração para vocês e dizer que não me restava mais nada. Essa que é a verdade. Eu não tinha mais para onde ir, não sabia mais o que fazer da minha vida. Eu estava verdadeiramente no fundo do poço. E quando ele me deu, sabe, ele me jogou como é que é a boia, né? Joga do navio assim para a pessoa que está se afogando. Eu já me agarrei ali, eu fui lá para frente. Quando eu fui para frente, ele já lançou uma palavra sobre a minha vida, que foi muito interessante. Hoje eu vivo essa palavra, né? E uma outra hora eu compartilho com vocês. Mas a verdade é que naquela noite eu decidi colocar Jesus na minha vida. É claro que no outro dia tudo continua a mesma coisa, as contas batendo, eu estava morando no mesmo lugar, com os mesmos colegas de quarto, e no final das contas estava tudo igual. Só que o meu desejo por querer conhecer esse Jesus, meus amigos, eu nunca gostei de ler. Eu passava no final de ano na minha escola só no exame, e algumas vezes eu pegava a segunda época. Naquela época, além de você reprovou no exame, ainda tinha, se fosse até 2 matérias, se eu não me engano, você podia fazer segunda época. Muitas vezes eu passei de segunda época, de tão mau aluno que eu era, eu não gostava de estudar. Mas quando eu entreguei a minha vida naquela noite, eu disse, meu Deus, eu quero conhecer esse Jesus. Comecei a ler a Bíblia, até estava comentando aqui com os irmãos, comecei a buscar na internet testemunhos de pessoas que tiveram a vida transformada. Foi aí que eu tive contato com as preleções que são feitas aqui pelo capítulo 004. Então, assim, eu estava sedento demais para conhecer esse Jesus que tinha transformado a vida desse rapaz, e eu queria esse Jesus na minha vida. Li tudo que era livro que eu podia, né? Eu acho que em um ano eu li mais de 40 livros, a Bíblia eu li em menos de 6 meses, tudo isso porque eu estava sedento. E Deus começou a falar ao meu coração. Eu comecei a aprender muitas coisas sobre as falhas de caráter que eu tinha, sobre aquilo que infelizmente, pelo meio social onde eu nasci, eu não tive acesso, mas agora eu tive a oportunidade. Então, comecei a devorar aquilo, e um dia eu fui convidado para ir
encontro de jovens da Adonep lá em Santa Catarina. Lá, não sei se aqui tem apoio jovem aqui? Foi em Joinville, uma cidade do lado de Joinville, eu não lembro exatamente, mas eu fui nesse encontro de jovens e Deus falou muito comigo naquele encontro de jovens. Mas uma coisa que ele falou fortemente no meu coração é que eu deveria ir para a minha cidade e lavar os pés dos meus pais e perdoar eles. E pedir perdão, porque afinal de contas eu cometi muitos erros. E para um pai, meus pais não sabiam de nada que eu fazia. Isso tudo que eu contei para vocês aqui da minha vida, de drogas, de mulheres, meus pais não tinham ideia disso. E quando eu cheguei lá em Chapecó, alguns meses depois, fui lavar os pés dos meus pais, né? Eles não esperavam por aquilo, esquentei uma bacia de água, cheguei diante deles, e aí eu pude compartilhar, sabe, o meu arrependimento por tudo que eu tinha feito, perdoei os meus pais, a minha mãe, que nós não tínhamos um relacionamento, nós não conversávamos. Pra vocês terem uma ideia, quando a minha mãe atendia o telefone, as palavras que eu trocava com ela era: mãe, passa para o pai. Era o máximo que a gente conseguia conversar, porque não havia conexão entre eu e minha mãe, por conta de toda aquela história. Mas naquela noite, nós nos perdoamos. Naquela noite, eu decidi passar uma borracha em tudo aquilo que tinha acontecido, pedir perdão, né? Tanto é que meu pai disse: olha, se eu tivesse descoberto tudo isso, talvez eu tivesse ficado muito chateado com você. Mas na atual circunstância, vendo que você está arrependido de tudo isso que você fez, eu te perdoo, também peço perdão. E foi uma cena assim que marcou a história da nossa família. Alguns meses depois, para vocês terem uma ideia, depois daquela noite, eu e a minha mãe conversávamos por horas no telefone. A minha mãe me ligava, eu sou o filho mais velho de 5, ela me ligava para pedir conselhos dos meus irmãos. Coisa que quando eu era criança, se eu tentasse falar algo, a frase preferida da minha mãe é: fale mais uma vez que eu te dou um tapa e quebro todos os seus dentes. Era isso que a minha mãe falava. E agora ela estava pedindo conselho para mim. Tudo isso porque Jesus entrou na nossa família. Tudo isso porque Jesus transformou a nossa família. Meus queridos, eu vou falar para vocês que alguns meses depois a minha mãe veio a falecer. Eu pedi perdão para eles, eu não lembro exatamente o mês, mas eu acho que era por volta de maio de 2015. Em janeiro de 2016, a minha mãe faleceu de câncer. Mas no velório dela, as amigas dela vinham dizer para mim: Renato, a sua mãe tinha tanto orgulho de você. A sua mãe falava de você quase todos os dias com orgulho de quem você era. Sabe, meus amigos, não tenho palavras para expressar o quanto os últimos anos da minha mãe importaram tanto para a minha vida. Sabe, os últimos meses, eu não vou nem falar anos, porque eu descobri que a minha mãe orava por mim e jejuava por mim. Ela amava tomar Coca-Cola. Antes de eu aceitar Jesus, já fazia 3 anos que ela não tomava Coca-Cola para que eu tivesse entregado a minha vida para Jesus. E eu não sabia disso, porque eu não conseguia dar ouvidos para minha mãe. E no velório dela, ver o quanto a minha mãe me amava, o quanto ela se orgulhava de mim, isso não tem preço. Tudo porque Jesus entrou na nossa vida, transformou. Então, assim, foram coisas incríveis que aconteceram. Depois daquele dia que eu lavei os pés dos meus pais, os meus negócios mudaram, a minha vida mudou completamente financeira. Eu vou falar para você, né, se você tem algo para resolver com seu pai, com a sua mãe, não importa. Não importa quem sejam, o que eles fizeram. Não é sobre eles. É sobre você tomar uma decisão de honra, porque a Bíblia diz que se você quer ter uma vida próspera e uma vida longa, o primeiro mandamento é: honra teu pai e tua mãe. Então, assim, quando eu tive aquele momento com os meus pais, muitas coisas desbloquearam na minha vida, e graças a Deus por isso. E é interessante porque chegou um ponto que eu decidi que eu queria formar uma família. No primeiro momento, é claro, eu tentei me aproximar da mãe da minha filha, mas não teve jeito.
né? Ela estava indo por um outro caminho completamente diferente do que eu queria. Então, passou-se os meses e eu comecei a orar a Deus pedindo uma esposa. E eu me lembro que um dia, numa reunião da Donep, eu compartilhei isso e uma mulher que estava lá, ela disse assim: Renato, eu vou te dar uma dica aqui. Tem alguém solteiro aqui? Tem alguém solteiro? Ó, tem um, dois, três. Eu vou dar uma dica para você e eu tenho certeza que você vai encontrar a mulher para você. Eu fiz isso e deu certo, ela disse. E eu encontrei exatamente o que eu estava procurando. Você vai chegar no seu quarto, você vai orar e vai pedir para o Espírito Santo revelar como é a mulher que ele tem para você. E aí você vai começar a anotar todas as características dela. E aí você vai anotar e depois você vai ficar orando em cima daquilo. Foram 37 itens que eu anotei, meus irmãos. Só que o que é mais interessante disso? Depois que eu anotei, aí ele falou para mim assim: agora você tem que se preparar para ela. Porque anotar é fácil, né? Coloquei lá, ponto número 1, que honrasse a Deus sobre todas as coisas. Opa, então quer dizer que eu também tenho que ser um homem que ama a Deus sobre todas as coisas, porque Deus não vai me dar uma mulher que ame a Deus sobre todas as coisas se eu também não fizer isso. Ponto número 2, honrasse os seus pais. E eu fui colocando todos os itens. Um dos itens lá no meio da lista dizia assim, que amasse a minha filha como se fosse sua. Porque afinal de contas eu já tinha uma filha. E aí um dia a Donep, eu vou falar para vocês que a Donep foi muito importante para mim. O pessoal falava lá na Donep que a Donep era casamenteira. Ó, para vocês que estão solteiros, depois fala com o presidente ali, começa a frequentar as plenárias. Mas foi isso que eles falaram para mim, eu tá, ok. Um dia eu estou numa reunião da Donep, só que lá em Florianópolis tinha duas, tem a Donep, lá não sei se chama aqui os seniors, e tem o apoio jovem. Só que eu não me sentia mais tanto do apoio jovem. Eu queria participar mais do sênior e tal, só que eu era vice-coordenador do apoio jovem na época. Mas pedi para sair do apoio jovem para ficar no sênior. E bem no dia, a reunião era no mesmo dia, só que em salas separadas. Bem no dia que eu decido fazer essa transição, chegam uns jovens lá, batendo na porta. Aqui da Donep e tal. Daí eu falei, então a gente veio para o apoio jovem. Eu, legal e tal. E daí teve uma menina, uma loirinha muito bonitinha, se apresentou. Meu nome é Renata. Daí eu falei, que nome bonito, né? Afinal de contas, é o mesmo que o meu. Mas não passou disso, mas passou o tempo, até que um dia ela veio me chamar no Facebook para dizer, olha, que legal que você é pai e tal, tenho acompanhado você, suas fotos aqui. Aí já, peraí. Aí as coisas foram acontecendo, aí daqui um pouco a gente conversando, um dia chama ela para assistir um filme chamado Quarto de Guerra, aí daqui um pouco eu vou visitar a igreja dela, daqui um pouco ela vem junto comigo da Donep, daqui um pouco ela vai visitar a minha igreja e eu começo a me apaixonar por aquela menina. Aí eu me lembro que, depois de uns dias, eu ligo para ela. Gente, eu vou falar para vocês que depois que você aprende a sua identidade, você aprende o que é você ser um homem, o que é uma mulher. E olha que Deus trabalhou muito na minha vida por conta de todas as falhas de caráter que eu tinha. Mas depois que você aprende, você passa a olhar uma mulher de uma forma diferente. Você passa a olhar um relacionamento de uma forma diferente. E aí um dia eu tô em casa, ligo para ela, e aí a gente começa a conversar, e eu disse para ela assim, olha, eu tô orando por você. E aí, quando eu falo assim, eu estou orando por você, ela responde. E ela responde com eu também. E aquilo, minha gente, se vocês pudessem ver, minha boca veio assim, ó. Porque crente entende uma coisa. Poxa, vamos orar. Vamos entender se é a vontade de Deus para as nossas vidas estarmos juntos. Veja como tudo é diferente, sabe? E aí a gente orando tal, peço permissão para os pais dela, depois peço permissão para os pastores dela, a gente conversa, os pastores acompanhando, orando. E, gente, foi incrível toda a trajetória. Para vocês terem uma ideia, eu estava me recuperando financeiramente. Quando a gente decidiu casar, a gente casou bem rápido, né? Crente também não enrola.
A gente casou bem rápido, foi 6 meses a gente já casou. Mas assim, eu nunca dei muita bola para casamento, sabe? Para mim, casamento, no máximo a gente faria um churrascão lá, convidaria as pessoas e tal. Mas ela tinha um sonho, ela queria casar num lugar bonito e tal, de um jeito que ela sempre sonhou. Só que eu não tinha grana para aquilo. Para vocês terem uma ideia, eu não tinha dinheiro nem para as alianças. E sabe o que aconteceu? Ao longo da vida, ela foi ganhando presentes de alianças, brincos e tal, que esses presentes serviram para fazer as alianças. Né? Ela deu todo o ouro que a gente tinha, que era dela, para a gente fazer as alianças, e fizemos as alianças. Na primeira vez que eu contei o meu testemunho da Donep, num café da manhã lá em Florianópolis, eu contei toda a história, essa mesma história que eu estou compartilhando com vocês, e no final eu disse, olha, hoje eu quero escrever mais um capítulo da minha história, e eu quero convidar a Renata para vir até a frente, e eu pedi ela em casamento diante de todo mundo no primeiro café da manhã que eu contei a minha história. E de lá para cá, muitas coisas incríveis têm acontecido, sabe, meus irmãos? Do casamento, casamos no lugar onde ela queria, não ficamos devendo... Aliás, para não dizer que não ficamos devendo nada, as fotos nós tínhamos parcelado em 10 vezes, que daí foi o que ficou devendo. Mas o resto tudo pago, né? As fotos pagamos também logo depois, mas a verdade é que Deus, Ele foi nos honrando em cada detalhe, sabe? Os mínimos detalhes de tudo aquilo que ela queria para o casamento, as flores do jeito que ela queria, o lugar do jeito que ela queria, sabe? Num dos melhores hotéis lá, eu vi que alguém tem apartamento em Itapema, né? Lá em Itapema, um lugar lindo lá. Então, assim, Deus tem sido bom com a gente. De lá para cá, já abri, né? Em 2016, Deus colocou no meu coração que eu deveria ter um escritório de contabilidade. Hoje nós temos clientes espalhados por 19 estados do Brasil, né? Estamos abrindo uma operação em Miami, na Flórida, para atender brasileiros que querem abrir negócio lá, para atender brasileiros que têm negócio lá. Temos um escritório de consultoria financeira, que hoje a gente terceiriza financeiro de algumas empresas. Tem uma empresa agora de educação. Tudo isso Deus foi nos dando ao longo dessa trajetória. Não foi fácil. Sabe, temos desafios no nosso casamento, né? Não é 1000 maravilhas, mas nós nunca falamos uma palavra de agressão um para o outro, sabe? Nós temos firme aonde a gente busca, sempre que a gente tem problema com o nosso... não problema com o relacionamento, mas às vezes problema de um entender de um jeito, outro entender do outro. A nossa família tem sido realmente uma bênção até para outras famílias, né? E Deus tem sido bondoso. Hoje nós estamos esperando o nosso 3º filho, né? Estamos povoando a terra também, graças a Deus por isso. Às vezes eu falo para as pessoas quantos filhos eu tenho, as pessoas se assustam. Tudo isso? Mas a verdade é que até nessa área Deus tem nos prosperado. Então, Deus tem sido bom com a gente. E eu digo algo para vocês importante nessa noite. Sabe? Confie os seus caminhos no Senhor. É difícil, né? Existem escolhas que você precisa fazer. Outro dia, minha irmã, ela trabalha de garçonete em eventos, e ela veio falar para mim, Renato, fui trabalhar num evento, estavam todos os teus amigos da época que antes de você conhecer Jesus, estavam todos lá, todos de ressaca, porque o evento era durante o dia, e alguns diziam, não, vamos começar com uma aguinha com gás, depois a gente começa a tomar as cachaças que a gente vai tomar hoje, porque ontem a gente foi até do outro dia de manhã. Isso tudo gente mais velha, sabe, que ainda estão no mundo que, graças a Deus, eu saí, mas eu tive que, em algum momento, fazer uma renúncia, sabe, entender que aquilo já não me servia mais. Porque às vezes a pessoa fica naquele, puxa, mas aqui. Tudo bem, cada um tem o seu tempo, mas eu precisei fazer uma renúncia completa de uma vida para entrar em outra. Porque senão eu não conseguiria fazer isso. Talvez com você seja diferente, mas a verdade é que para mim teve que ser assim. Se você quer viver a plenitude de Deus, se você quer avançar com Deus, se você quer viver todas as promessas que Ele tem para a sua vida, você precisa tomar decisões. Todo dia você toma decisões. Talvez hoje seja um dia para você tomar uma decisão. E amanhã você vai ter que tomar essa decisão de novo.
e de novo, porque, meus amigos, não é fácil, mas vale a pena. Se você persiste, você vai alcançando coisas que você não conseguiria se não fosse por Deus. Amém? Eu gostaria de convidar vocês a ficarem de pé. Eu já estou encerrando. Gostaria de orar por vocês. Se você puder, curva sua fronte. Eu quero orar por essa noite, agradecer. Senhor, obrigado, Deus, porque pela Tua graça e pela Tua misericórdia eu estou aqui nessa noite, podendo compartilhar com esses irmãos tão queridos aqui em Porto Alegre, Senhor. Pai, obrigado pelo Teu favor nessa noite. Obrigado pela vida de cada um neste lugar, Senhor. E eu oro e eu te peço que Tu venhas com a Tua bênção e com a Tua graça sobre cada um neste lugar, de uma forma muito especial. Espírito Santo, Tu tens total liberdade neste lugar para fazer da maneira que Tu desejar, Pai. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, eu gostaria de convidar você que de alguma forma entendeu que essa mensagem trouxe uma decisão para a sua vida, porque naquela noite eu tomei uma decisão de entregar a minha vida para Jesus, de viver os planos de Jesus para a minha vida. E se você entende que essa é a sua noite, eu gostaria que você repetisse comigo a mesma oração que aquele amigo fez conosco naquela noite. Repita comigo: Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu te peço, reconheça-me como Seu Filho também, pois eu creio que Jesus me libertou e eu quero ter uma vida contigo. Pai, escreve o meu nome no livro da vida. E que essa noite Tu me receba como Seu filho. Em nome de Jesus.